minha misericórdia. Minha misericórdia, assim como no assunto da semana passada, minha justiça, é um assunto que nós queremos trazer relacionado ao nosso Deus. Minha misericórdia, portanto, no sentido de misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. Mas desde já podemos pensar individualmente, cada um de nós, quanto nós aprendemos com o nosso Deus acerca de misericórdia e o quanto nós temos também aplicado nas nossas vidas a misericórdia. A misericórdia, ela é uma das manifestações do amor. Então, misericórdia e amor são termos que, dependendo do contexto, podem se confundir. Minha misericórdia. Vou trazer aqui para os irmãos para comentarmos este assunto alguns versos. O primeiro deles, Miqueias 7, verso 18. Um texto bem conhecido. Miqueias 7, 18. Neste verso, o profeta Miqueias, ele fala de uma forma assim cheia de admiração, o que ele coloca aqui como uma pergunta. Miqueias 7,18 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Na NVI está traduzido desta forma: tens prazer em mostrar amor. Em outras versões mais antigas está: tens prazer em mostrar misericórdia, porque misericórdia é uma das manifestações do amor. Então, esse verso 18 de Miqueias 7, ele nos traz um pouco do conceito de misericórdia, que em termos de sinônimos, nós poderíamos dizer que o seu significado aproximado é dó, compaixão, piedade, mesmo porque o termo misericórdia no nosso português, ele vem de duas palavras no latim, que colocadas juntas significa coração compadecido. Córdia seria coração, né? E a primeira parte, compaixão. Então, misericórdia é coração compadecido, é, portanto, de uma certa forma, um sinônimo de compaixão. Misericórdia, compaixão são termos, são manifestações até do amor, termos ligados ao amor, e que, portanto, quando se fala em misericórdia, quando se fala em compaixão, está se falando de alguém que não apenas tem um mero sentimento, mas alguém que faz algo em virtude desse sentimento. Quem tem misericórdia de alguém faz algo em relação a esta pessoa. Pode ser algo em termos de ajuda, assim como a compaixão, e pode ser algo também em termos de perdão. Então, dependendo da necessidade daquele de quem nós temos misericórdia, então pode ser uma ajuda e pode ser também um
perdão. Misericórdia, portanto, tem essa ideia, tem esse sentido bem ligado aí ao amor. Então, quando Miqueias fala, quem é comparável a ti, ó Deus? E já vamos adiantando, não há ninguém que se compare ao nosso Deus em termos de amor, em termos de compaixão, em termos de misericórdia, em termos de piedade, não há. Quem é comparável a ti, ó Deus? E por quê? Olha como nós já temos a própria definição de misericórdia aqui. Perdoas o pecado, Deus está pronto a perdoar, e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Então, Deus, ele esquece a transgressão, ele não leva mais em conta o nosso pecado quando ele nos perdoa. Então, vem bem dentro do conceito realmente de misericórdia e de compaixão. Por quê? Nós não merecemos, mas Deus se compadece. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. O termo que desta vez me trouxe para comentar com os irmãos, que me chamou a atenção, é: tens prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em mostrar misericórdia. Deus não é como nós, que muitas vezes, né, podemos de repente falar, não, de novo, vou ter que ter misericórdia, vou ter que ter compaixão, já estou cansado disso. Ter que perdoar novamente, ou ter que ajudar novamente. Acerca de Deus, o profeta Miqueias diz: Deus tem prazer em mostrar misericórdia. É uma alegria para Deus ser misericordioso. Então, minha misericórdia relacionado a Deus é algo no qual Deus tem prazer, Deus tem alegria em ser misericordioso, em praticar misericórdia. Lá em Malaquias 3:6, temos um outro texto que eu quero trazer aqui para nós. Malaquias 3:6. É um capítulo famoso porque muitos aproveitam este capítulo para apelar às igrejas, mas apelar em termos de apelação. Usam a Bíblia para tentarem arrancar dinheiro das pessoas, embora o texto ali é texto bíblico, é texto apropriado, mas as pessoas muitas vezes há aqueles que usam em benefício próprio. Porém, não vamos falar nada sobre o que vem na sequência de Malaquias 3. Vamos ficar apenas com o verso 6, que diz assim, e é Deus quem está falando aí agora através do profeta Malaquias. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Se em Miqueias 7:18 eu quis enfatizar que Deus tem prazer em mostrar misericórdia, aqui a ênfase é que Deus não muda. Então Deus não muda em misericórdia, porque Deus não muda em nenhum dos seus atributos. Deus é imutável, ele não é como nós. Deus não muda. E o que Malaquias 3:6 tem a ver com Miqueias 7:18? Deus está falando ali para o povo de Israel. Olha, eu não mudo. Se não fosse isso, eu não teria misericórdia de vocês e vocês já teriam sido destruídos. Percebem que os dois versos aí, tanto Malaquias 3:6 como Miqueias 7:18, tem bastante a ver?
E tem ainda um terceiro verso, está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. É banho de Bíblia? Sim. São vários versos? Sim. Porque hoje nós, de uma certa forma, estamos trazendo o assunto temático. Minha misericórdia, não com base necessariamente em um texto, mas vários textos ligados ao assunto. E daqui a pouco nós vamos trazer somente um exemplo de ação em Jesus sobre misericórdia. Lamentações 3:22 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Verso 23, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Agora eu peguei o deck porque eu só falei o 22, né? E, no entanto, citei o 23 também. Então, Jeremias, profeta de Deus, escreve lá nas suas lamentações este alívio, vamos falar assim. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Olha aí, andando junto com Malaquias. Lá em Malaquias é Deus que está falando o porquê não nos destrói, aplicando a cada um de nós agora. E aqui, em Lamentações de Jeremias, é o profeta reconhecendo isso da parte de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias, e olha aí o amor relacionado aqui agora à misericórdia, pois suas misericórdias são inesgotáveis, não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Cada um destes versos que nós lemos 4 versos, porque em Lamentações nós citamos 2, eles por si só já nos trazem aí bastante matéria sobre o caráter de Deus relacionado ao seu amor manifestado em misericórdia. Bem, vamos comentar um pouquinho aqui Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Então, importante lembrarmos, Deus não muda em nenhum de seus atributos. A misericórdia é um deles. Mas Deus não muda em nenhum dos seus atributos, de suas características. Deus não acorda no dia seguinte com o pé esquerdo. Primeiro que Deus não dorme. Enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. Ele vela por nós, né? Enquanto nós dormimos. Deus não dorme. Mas, de qualquer forma, Deus não muda. Então, quando nós falamos da ira de Deus, Ele é sempre irado em relação ao pecado. Deus é sempre santo. Quando lemos na Bíblia acerca de disciplina de castigo de Deus em relação a alguém, Deus não está irado com aquela pessoa, mas Ele está irado em virtude do efeito do pecado naquela pessoa. E o castigo vem por causa disso. Mas Deus continua amando o pecador, e é por isso, inclusive, que Deus quer tirá-lo daquela condição, da condição de pecador. Nosso Deus é imutável. Por isso, em Miqueias 7,18, nós lemos: quem é comparável a ti, ó Deus? E aí, quando nós começamos a pensar sobre este termo, quem é comparável a ti, ó Deus, dito por Miqueias, e começamos a folhear a Bíblia para ver outros registros relacionados a Deus sobre o fato de
ele ser incomparável. Lá em Êxodo 15, verso 11, por exemplo, lá naquele cântico de Moisés, Êxodo 15, verso 11. Nós lemos lá no cântico de Moisés o seguinte, no verso 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Quem é semelhante a ti? Então, quando Moisés fala sobre quem é semelhante a ti, ele está relacionando Deus com os deuses que sequer são deuses, com os deuses pagãos, que jamais teriam condições de fazer o que Deus faz. Então, quando nós pensamos em Miqueias falando, quem é comparável a ti, ó Deus? Em termos de deuses, não há, porque só existe um Deus, o nosso Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, no nível de divindade, não há ninguém comparável ao nosso Deus. E Moisés ainda fala, majestoso em santidade, Deus é santo, não existe outros deuses. Deus é perfeito em santidade, terrível em feitos gloriosos, Deus é onipotente, todo-poderoso, autor de maravilhas, como Moisés diz aqui. Em termos de, vamos falar assim, no patamar, no nível de Deus, ou deuses, não existe. O que existe são falsos deuses. O que existe são seres e até objetos aos quais o homem faz de deuses, mas Deus, só um, único e verdadeiro, o nosso Deus Trino, que se apresentou aqui a Moisés como eu sou, no início deste livro de Êxodo. Então, em Êxodo 15, nós vemos que não há Deus que se compare ao único e verdadeiro Deus. Primeiro, porque ele é único mesmo. Então, na comparação aqui, neste nível, só Deus. Não se comparam ao Senhor, majestoso em santidade e em feitos poderosos. Lá no Salmo 89, verso 6, nós temos mais alguém aqui falando sobre essa questão da incomparabilidade de alguém ao nosso Deus. Ninguém é comparável ao nosso Deus. Quando nós vamos lá no capítulo 89, verso 6, aliás, Salmo não é capítulo, né? Quando nós vamos no Salmo número 89, a gente vai falando assim, às vezes não pensa direito e, em virtude da prática de falar capítulos, às vezes comete esses deslizes. O Salmo não é composto, o livro de Salmos não é composto por capítulos, mas por números. Salmo número 1, Salmo número 2, este que nós vamos ler é o Salmo número 89, o verso é o verso 6, que diz assim: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Então, no nível de deuses, não há. No nível de seres celestiais, nós sabemos que os anjos são seres celestiais, mas os anjos, por esplendorosos que sejam, por magníficos que sejam, e teve um deles que se achou tanto que quis ocupar uma posição bem ali no nível de Deus ou até superior, e este caiu, este foi expulso das regiões celestiais, e ele, na justiça de Deus, está condenado
eternamente e vai sofrer esta punição. Estamos falando daquele que passou a levar o título de Satanás, que é adversário, significa adversário. Por mais que sejam anjos de luz, por mais que sejam fortes e poderosos, todos eles, inclusive, foram criados pelo Senhor dos senhores, pelo Deus dos deuses, pelo Rei dos reis, pelo único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Deus eu sou, o Deus Jeová, o Deus Emanuel, que é Deus conosco, o Deus El Shaddai, né? Todo-Poderoso, nosso Deus. Bem, então, no Salmo, qual que é o nível? Dos seres celestiais, e não há nenhum deles que se compare, claro que não tem como haver mesmo, ao Criador deles. E se formos pensar em corpos celestes, estrelas, astros, galáxias, quem criou tudo isto? Alguém maior, maior em todos os sentidos, em grandeza, em luz, em poder. Então, no Salmo 89, verso 6, nós temos mais um exemplo aqui de que não há ninguém comparável ao nosso Deus. No Salmo 35, verso 10, estão folheando bem a Bíblia aí? Não deixem a Bíblia empoeirar. Primeiro, que ela precisa ser lida e meditada, né? Precisamos meditar nela todo dia. Segundo, que é bom praticar também. Salmo 35, verso 10, nós lemos assim: todo meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Então, agora Deus está sendo comparado aqui a todo aquele que pode ter compaixão, a todo aquele que pode sentir misericórdia. E sabe o que nós lemos aqui no Salmo 35, verso 10? E ninguém se compara a Deus em termos de mostrar misericórdia, em termos de mostrar amor, em termos de mostrar compaixão. Olha como combina com o que Miqueias diz. Quem é comparável a ti, ó Deus? E para não esquecermos, Miqueias diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Minha misericórdia, nosso tema de hoje, tem a ver com a misericórdia de Deus. Mas não dá para perguntarmos a nós que precisamos imitar Deus, precisamos ser semelhantes a Deus, temos o Espírito Santo para trabalhar em nós nesse sentido. Não dá para deixar de perguntar: como vai sua misericórdia? Como vai minha misericórdia pelas pessoas? Em relação àqueles que pecaram contra mim, em relação àqueles que me ofenderam, eu demoro para perdoar ou eu estou pronto a perdoar? Quantas vezes eu perdoo? Quantas vezes eu estou disposto a perdoar? Lembram-se da pergunta de Pedro a Jesus? Quantas, Senhor? 7. E Jesus responde de forma simbólica, não digo 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer: sempre que for necessário. E sempre vai ser necessário, porque nós somos falhos. Imaginem, sempre vai ser necessário. Imaginem se Deus não quisesse nos perdoar. Misericórdia tem a ver com perdão. Como anda sua disposição em perdoar? Dá para você se comparar com Deus? Claro que não, mas precisamos nos esforçar no sentido de aprender com o nosso Deus. Também,
Tu que não permaneces irado para sempre. Deus, ele fica irado, mas Deus está aberto para o nosso arrependimento. E assim, quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. E nós permanecemos sempre irados, deixamos a ira virar ódio, e por ser ódio, riscamos a pessoa de nossa vida. É claro que nós é quem principalmente vamos sofrer se esta for a nossa atitude. Como anda sua misericórdia, como anda minha misericórdia. Bem, já vimos até aqui algumas comparações da incomparabilidade de Deus em relação a quem quer que seja, porque Deus é perfeito em todos os seus atributos, não seria diferente em relação à sua misericórdia. Tem mais um salmo para nós lermos, é o 113. Vamos lá ler os versos 5 e 6 do Salmo 113. Diz assim, Salmo 113, versos 5 e 6. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Essa é a primeira parte. Deus é transcendente, ou seja, ele nem pode ser atingido por nós se ele não permitir isto. Não podemos alcançá-lo. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono? Existe algum rei na face da terra semelhante ao nosso Deus? Não. Ele é incomparável como rei. Ele é incomparável em sua transcendência. Deus está muito acima de nós. Agora, o que é tremendamente importante aqui, e que nos faz, inclusive, quando analisamos o verso seguinte, pensar realmente, ninguém é comparável a este Deus, porque apesar de transcendente, apesar de estar num nível tão acima de nós, suas criaturas, olha o que o verso seguinte, o verso 6 diz, mas este Deus, percebam, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Deus se inclina para contemplar. E olha, não é só para ficar olhando, não. Porque há inclusive pessoas que pensam, os deístas, eles pensam que Deus criou o universo e o abandonou. Criou a terra e a abandonou à sua própria sorte. Mas nós que não somos deístas, e sim teístas, nós cremos naquilo que está aqui na palavra de Deus. O Deus transcendente também é Deus imanente, ele se relaciona conosco, ele se dá a conhecer, ele se revela e ele ainda vem até nós, inclusive habita em nós. E aqui, nesse verso 6, nós lemos, se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra, e mais, o verso 7, que eu não tinha citado, mas ele contempla no sentido de, inclusive, agir. Ele levanta do pó necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo, e o Salmo vai falando das providências de Deus. E no nosso assunto, para exercer misericórdia, para ter misericórdia, para socorrer pessoas que não merecem. Pessoas falhas, mas que se arrependem e que se colocam diante dele neste arrependimento.
Então, aqui nós tivemos alguns dos exemplos de tentativa de comparação entre Deus e alguns níveis aí de assuntos. Reis, não dá. Seres celestiais, não dá. Deuses nem existem. Os que existem são falsos. Só existe um único e verdadeiro Deus, o nosso Deus trino. E aí algumas outras comparações em relação ao que Deus faz e que ninguém pode fazer igual. Então, Miqueias, em relação à misericórdia, ele fala que Deus tem prazer. Olha, não é nem simplesmente o fato de fazer muito bem feito essa questão da misericórdia, mas Deus se alegra em ser misericordioso para conosco. Bem, então nós vemos aí Miqueias falando que Deus perdoa. Quem é misericordioso perdoa. Miqueias fala que Deus esquece a transgressão. E no verso seguinte, porque nós lemos o 18, verso 19, bem famoso na Bíblia, diz que ele atira os nossos pecados nas profundezas do mar. Só para dar uma comparação aí de que distância Deus coloca os nossos pecados quando nós nos arrependemos e confessamos. Ele não os considera mais. Miqueias fala também que ele não permanece irado e que ele tem prazer em mostrar amor, tem prazer em mostrar misericórdia. Malaquias diz que ele não muda. Se ele não muda em relação à misericórdia, em relação à compaixão, em relação à piedade, o que acontece? Deus continua paciente, ele é perfeito em paciência. Deus continua tolerante, Deus é perfeito em tolerância. Como anda a sua paciência? Ela tem muito a ver com o amor. O amor é paciente. Como anda a sua tolerância? O amor, ele tolera. Aprendemos todas essas coisas com o nosso Deus. Para terminar, Lamentações nós já citamos também, né? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Olha, é graças ao amor de Deus que nós não somos destruídos. Malaquias também citou isso, na verdade é o próprio Deus falando ali em Malaquias. Aqui é Jeremias que fala. As misericórdias de Deus são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, já comentamos. Então eu quero dar apenas um exemplo de Jesus mostrando misericórdia. Há inúmeros, quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós vemos como Deus se relaciona com a humanidade, como Deus, o Filho, se relaciona com aqueles com quem ele tem contato, com aqueles que passavam pelo seu caminho, com aqueles que procuravam tocá-lo, com aqueles que procuravam conversar com ele, ou com aqueles que de longe mandavam alguém, para que ele inclusive fosse lá. E Jesus, atendendo a multidões, sabe o que ele fazia? Na sua misericórdia, ele ia lá. A sua misericórdia faz você se mover, a sua misericórdia faz você viajar de repente, a sua misericórdia faz você se esforçar em direção às pessoas, aqueles que merecem. Ora, você não tem misericórdia de um filho, de um pai, de uma mãe? E os que não merecem? E os inimigos? Amor da parte de Deus é isto. Por isso que ele é incomparável, mas ele nos ensina, nos convoca, nos desafia a sermos como ele. O exemplo de Jesus que eu quero citar está em Lucas 5, a partir do verso 12. E o texto paralelo, Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Lucas 5, só 2 versos, 12 e 13, e Marcos, capítulo 1, de 40 a 42.
E daqui a pouco eu falo por que eu escolhi, de tantas manifestações de Jesus em relação à misericórdia, porque eu escolhi esse texto, esse que eu já preguei nele algumas vezes. Lá em Lucas 5, versos 12 e 13, nós lemos assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Percebam a grande semelhança desta narrativa de Lucas e da narrativa de Marcos. Os evangelhos foram escritos muitos anos depois dos fatos. Depois, isso aconteceu mais de 20 anos depois. Por quê? Porque as pessoas, ouvindo o que Jesus falou, e apareceram os gnósticos, começaram a mudar aquilo que havia acontecido, a falar os ensinos de Jesus de forma errada, heresias. Então, os apóstolos escreveram aquilo que Jesus ensinou a eles para ficar registrado, não apenas para ser falado, não apenas para ir de boca em boca. Foi muitos anos depois. Percebam a semelhança. Marcos 1, versos 40 a 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Percebam a semelhança aí do prostrar-se. Se quiseres, podes purificar-me. Percebam a semelhança aí também, porque lá em Lucas também está escrito dessa forma. Se quiseres, podes purificar-me. Exatamente igual nesse caso. Verso 41, eu quis trazer Marcos também, por causa da ênfase que é dada aqui. Cheio de compaixão, então Marcos, este Marcos aqui é João Marcos, ele escreveu de acordo com a narrativa de Pedro. Então, olha a ênfase que Pedro dá aqui. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Olha a semelhança. Na verdade, esse pedacinho é exatamente igual. Quero, seja purificado. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, exatamente igual: Quero, seja purificado. E verso 42, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Rapidamente aqui, algumas coisas que nos saltam aos olhos, já falei em outras oportunidades, mas é bom para que pelo menos nós nos lembremos disso. Jesus, ele está aqui manifestando a sua misericórdia em relação a um leproso. Por que eu quis trazer o texto do leproso? A lepra, ela era símbolo de pecado. O judeu, ele entendia que quando alguém contraía lepra, aquela lepra era um castigo de Deus em virtude de algum pecado que a pessoa tinha cometido, algo muito sério que alguém tinha cometido. Algumas vezes na Bíblia aconteceu isto mesmo, Deus trouxe lepra para castigar a pessoa. Lembram-se do auxiliar lá do profeta Elias. Sempre confundo Elias com Eliseu, né? Acho que foi Eliseu. Lembram-se também da irmã de Moisés, Miriam. Então, o judeu, ele associou uma coisa com a outra. O que nós temos aqui? Um leproso. O judeu entendia o que aquele homem estava cheio de pecado. Mas por que eu trouxe o texto? Para mostrar que, sendo ou não símbolo de pecado, o leproso, como todas as demais pessoas, são pessoas pecadoras, e Jesus, ele mostra misericórdia
misericórdia ao pecador. Ele mostra misericórdia àquele que não merece. Ele mostra misericórdia àquele que afronta Deus. Ele entregou sua vida por pessoas que afrontam Deus todo dia. Misericórdia tem esse sentido, não simplesmente o sentido de ajudar quem é bonzinho, quem até já te fez bem, e você, como pagamento, quando a pessoa precisa, retribui. Claro que devemos também retribuir nessas circunstâncias, mas misericórdia vai muito além, porque tem a ver com o amor de Deus. Jesus aqui, quando cura um leproso, ele está mostrando que ele tem prazer, tem a alegria em manifestar misericórdia por pessoas que não merecem. Então, o leproso viu Jesus, prostrou-se rosto em terra, ele adorou Jesus, e Jesus, ele quer que nós façamos isto. Um coração contrito, Deus não despreza. Arrependimento é muito importante, reconhecimento de pecado é muito importante, senão como pode a misericórdia de Deus encontrar lugar na vida daquela pessoa, como pode se manifestar na vida daquela pessoa? E olha que Jesus morreu por todos para que nós, olhando o seu amor por nós, nós aceitemos o seu sacrifício em nosso lugar. Deus, portanto, e seu Filho Jesus nos mostra misericórdia antes mesmo de nós nos arrependermos, mas é premiado com o resultado da sua misericórdia em termos de salvação aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Então o leproso, rosto em terra, ele diz a Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Muito importante aqui, porque o leproso fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Claro, ele já está falando qual é a vontade dele, ser purificado. Então, quando nós vamos a Deus, nós falamos a Deus qual é a nossa vontade. Ora, nossa vontade é o pedido que nós fazemos, mas nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele faça de acordo com a vontade dEle. O leproso faz isso. Interessante, bom para ressaltarmos aqui. Jesus disse o que para ele? Quero. Muito importante, Jesus tocou nele, ninguém tocava em leproso. Jesus, quando ele toca, ele purifica. Jesus toca nele, os outros ficam pasmados, aqueles que viram o que Jesus estava fazendo, mas Jesus não se tornou imundo porque ele é o puro, ele é o santo, ele é o que transmite pureza, ele é o que transmite vida, ele é o que purifica. Então o leproso foi purificado. Percebam aí quando Jesus toca no leproso, Jesus está dando inclusive um tratamento emocional a ele que era desprezado. Jesus mostra compaixão, Jesus toca, Jesus levanta, inclusive nesse sentido, Jesus restaura, mostrando seu interesse pelas pessoas, mostrando sua atenção. Lembram-se da mulher samaritana, lembram-se de Nicodemos que procurou Jesus à noite, lembram-se de tantos e tantos outros. A viúva cujo filho foi ressuscitado, e olha, ela sequer imaginava que Jesus faria isso, e Jesus foi misericordioso, mas eu disse que o exemplo aqui seria apenas o do leproso. Então, Jesus disse, quer, seja purificado. Outra coisa para nós pensarmos aqui e que chama a atenção, ele não falou para Jesus, eu quero ser curado da lepra, que era uma doença. Ele disse, eu quero ser purificado por causa desse símbolo com o pecado, porque a lepra tornava a pessoa, na lei judaica, imunda, então ele era um imundo, ele era um impuro e ele queria ser purificado. Ele queria ser tornado limpo. A cura da lepra purificava, e olha, ele foi purificado em termos de pecados, porque quando Jesus toca na vida de uma pessoa, ele inclusive restaura. Imediatamente a lepra o deixou. Nós lemos aqui em Marcos 1, no verso 41, que Jesus, cheio de compaixão, minha misericórdia relacionada a Deus, se manifesta desta forma, cheio de compaixão. Sua misericórdia se manifesta assim, cheio ou cheia de compaixão,
É assim. Precisa ser. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que também a nossa misericórdia seja semelhante à misericórdia do nosso Deus. A misericórdia dele é incomparável, mas o Espírito Santo de Deus agindo em nós vai nos tornando a cada dia mais iguais, mais semelhantes a Jesus. Temos dado lugar ao Espírito Santo para que trabalhe nas nossas vidas também nesse aspecto específico da misericórdia, da compaixão. Quero frisar mais uma vez, por pessoas que não merecem, mas que estão necessitadas da nossa misericórdia. Justiça e misericórdia, importantes na nossa vida, importantíssimo se queremos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Que Deus trabalhe nos nossos corações, que Deus nos dê discernimento, porque nós sabemos que no mundo há aproveitadores, no mundo há pessoas que querem explorar aqueles de coração bom, mas o nosso Deus, ele nos dá discernimento para distinguirmos a verdadeira misericórdia que deve ser exercida em relação àqueles que precisam, daquele que é charlatão. Quando nós exercemos misericórdia, nós precisamos tomar alguns cuidados quando essa misericórdia ela é algo acompanhada de ajuda. Que não estamos falando agora do perdão, e sim da ajuda a alguém, alguém que esteja necessitado de ajuda. É bom que nós sejamos prudentes no sentido de ajudar as pessoas. É claro que muitos casos nós não vamos saber, e casos assim que vêm a nós muitas vezes, eu não vou falar de forma repetida, são casos que nós não temos como distinguir. Nós fazemos o bem e a pessoa é que vai prestar contas a Deus em relação a isso. Muitas vezes nós não sabemos se alguém está mentindo ou não, mas nos colocando nas mãos de Deus. Deus vai agir nas nossas vidas e o trabalho será feito. Que Deus nos abençoe. E pensemos no nosso Deus incomparável em todos os seus atributos, o Deus que não muda e o Deus que, no nosso assunto específico aqui, a misericórdia, ele é um Deus que se alegra, tem prazer em ser misericordioso e é isso que ele espera de nós. Vamos orar nesse sentido, que Deus nos faça pessoas compassivas, pessoas misericordiosas, pessoas piedosas no sentido da piedade que é sinônimo de misericórdia. Amém?